O dia de hoje foi muito repercutido ainda sobre o clássico que aconteceu ontem lá na Arena do Corinthians, né? O Santos, que estava perdendo de 1-0 no final do jogo por um pênalti considerado duvidoso. Muita gente, inclusive, ficou a favor do Corinthians. Outros das cronistas esportivas falou que realmente foi pênalti, aquilo que o Soteldo sofreu. Eu já dei a minha opinião no meu pós-jogo, falei que foi pênalti, que o Soteldo realmente foi muito esperto e que realmente houve o toque do zagueiro do time do Corinthians ali dentro da área. Há de se pensar a imprudência do jogador adversário no lance, que realmente tem que ficar muito esperto, principalmente ter a leitura que o Soteldo é um jogador muito incisivo, principalmente quando se trata do 1 contra 1. Os jogadores não sabiam disso, né? Fazer um pênalti ali dentro da área ou tentar fazer tem que ser de uma coisa muito certa. O cara tem que dar o bote correto, porque senão realmente tem o toque. Não foi isso que aconteceu, mas as pessoas preferem pensar de outra forma. Ah, Vargas, agora você está falando porque foi a favor do time do Santos. Eu não estou falando isso, pessoal. Eu estou falando o seguinte: pau que bate em Chico, bate em Francisco Santos. Só espero que isso demore e que, se acontecer com o Santos novamente, o Santos já conseguiu lá os seus 45 pontos. Mas a perspectiva é que isso acontecerá novamente, né? De uma forma negativa? Pode ser, por que não? A gente espera que isso não aconteça e que a arbitragem brasileira realmente melhore. Agora, tem uma coisa, pessoal, que pouca gente tocou no assunto, né? Mas eu vi muitos corintianos falando a respeito dos impedimentos que o Daronco deu ontem. Ele não deu, melhor dizendo, ele deu não a favor do Santos, mas contra o time do Corinthians, enquanto o Corinthians estava atacando contra o time do Santos, impedimentos que era para ser dado pelo auxiliar do Daronco ontem dentro da partida, mas ele deu por conta própria e depois justificou falando que realmente foi incorreto, né? Mesmo dentro do campo. Rapaz, não ficou legal isso também não, né? Agora, outra coisa que eu não gostei foi na hora que precisou colocar na linha de impedimento do gol que o Santos fez, né, e que foi anulado pelo VAR, na linha que passou, não foi colocada no telão. Então, foi muito cobrado pelo Galo no intervalo do primeiro para o segundo tempo, né, e isso foi muito legal, porque o Santos estava ligado naquela situação, né? Na situação do Soteldo também não foi colocado, foi feita uma pressão danada, inclusive o Daronco, na hora que aconteceu o pênalti, ele não deu, falou que foi uma jogada normal, mas foi alertado pelo VAR, o VAR falou que foi pênalti, que precisaria. Aí depois o próprio Daronco foi lá, verificou, tem um áudio que está se falando muito hoje, durante todo o dia, da CBF, e ele falou que foi pênalti, cara. O que a gente vai fazer? Não foi pênalti? Foi pênalti. E a sorte do Soteldo, que pegou a bola, que foi entregue pelo Soteldo, beijou a bola, entregou para ele, ele foi com coragem, teve coragem pra caramba, né? Na verdade, pessoal, o Speed Mendonça ontem jogou bem e salvou um dia que seria terrível pro Jean Lucas, naquele que ele fez um gol contra, cara. Ele fez um gol contra. O Lucas Lima também não tá jogando nada, né, pessoal? Precisa muito da presença positiva desses jogadores nessa próxima partida, que será difícil, essa parada indigesta contra o Flamengo, né? Mas daqui a pouco, depois da vinheta, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, pessoal. Até já! E aí, pessoal, vamos falar mais sobre o time do Santos? Cara, ainda muita coisa se está falando sobre a partida de ontem, mas a gente vai falar sobre aquilo que aconteceu de fato, de verdade, né? O Baço foi constatado hoje no exame de imagens que ele está com uma contusão de grau 2 na coxa esquerda, portanto, ficará aí recolhido pelo departamento médico do time do Santos, inclusive já começou a fazer o tratamento lá no CT Rei Pelé, né, de fisioterapia e tudo mais. Ficará pelo menos 4 partidas fora, né? Quem são essas partidas, Vargas? É contra o time do Flamengo, que nesta quarta-feira ele não jogará. Depois tem a partida contra o Cuiabá, que vai ser uma partida dificílima, porque o Cuiabá ganhou do Botafogo jogando lá no Newton Santos, pessoal. Gol do Pita. Esse cara, o Santos precisa ficar esperto, né? O Davidson também, mas esse cara, ninguém tá falando dele e tá fazendo um bom campeonato. Alto,
corre pra caramba, faz gol de cabeça, gol de chute de fora da área. São jogadores que o Santos tem que se preocupar. Depois o Santos vai pegar o Goiás e depois o Santos vai pegar o São Paulo Futebol Clube. São 4 partidas que o Basso não jogará pelo time do Santos, por conta dessa contusão de grau 2. Olha, pessoal, esse protocolo de contusão de coxa de grau 2 é esse tempo mesmo. Eu já via, inclusive, que, em algumas reportagens que falam a respeito do Santos, que ele está correndo o risco de não voltar mais. Não sei se há essa possibilidade. Estão falando que é de grau 2, e eu acredito naquilo que eu li, né? Mas só o jogador realmente vai sentir isso no decorrer do tratamento. O Santos precisava do João Basso, mas vim assim para suprir uma ausência que ele mesmo vai fazer com a equipe do Santos de forma muito rápida e repentina. Então eu prefiro realmente que ele fique no tratamento, volte 100%, né? E que os jogadores que o Santos lá tem vão representá-lo, que não tem outros, pessoal, não tem outros. Mas Vargas, quem são esses jogadores? Ó, o sistema defensivo do Santos é composto por 4 jogadores. Mas não são 3, Vargas? São 3. E na verdade tem um que está treinando improvisado, que eu vou falar para você quem são. O Joaquim é um. O Messias, que entrou aos 10 minutos no lugar do Basso depois da lesão, é outro. E tem o Jair, que está voltando de contusão, está treinando muito bem, pelo menos essa é a informação que a gente tem a respeito dos treinamentos do time do Santos, mas ainda que está muito cru, não participou de nenhuma partida, está indo ali como opção no banco de reserva em algumas oportunidades, mas eu acho que não é a hora, por exemplo, mas eu acho que é o seguinte, pessoal, se realmente precisar do Jair, vai jogar provavelmente o Joaquim e vai jogar o Messias ali no sistema defensivo. Se um deles machucar, ou é o João Lucas, que é o cara que eu falei para você, que está treinando como terceiro zagueiro ali, que pode ser utilizado, ou vai entrar o Jair mesmo. É essas opções que o time do Santos tem ali no sistema defensivo. Vargas, mas você falou que o Marcos Leonardo não jogará nessa próxima partida, recebeu o 3º cartão amarelo e, portanto, também está vetado, né? Não poderá, vai cumprir suspensão automática e não jogará contra o Flamengo. E aí, quem que vai no lugar dele? É provável que seja o Furt, né, pessoal? Tem o Max Silveira também, que entrou bem, dentro das possibilidades dele, mas é um cara que aos trancos e barrancos vai conquistando ali a torcida do time do Santos. Agora, o Furk, embora tenha uma característica diferente do Marcos Leonardo, também é artilheiro, pessoal, né? Joga de uma maneira diferente, mas tá ali no cheiro do gol a todo tempo ali dentro da área. Agora a bola tem que chegar nele. Se a bola chegar, de 3 ou 4 oportunidades, pelo menos 2 ele guarda. Eu tenho absoluta certeza. O Santos tem um volume de jogo melhor, né? O Marcelo Fernandes veio com uma proposta diferente, ali com jogadores, 4 homens ali no meio de campo. Eu acho que vai ter que ser dessa forma também lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não, lá em Brasília, né? No Mané Garrincha em Brasília. E não vai poder realmente modificar, né? Porque senão o Santos vai ficar com números inferiores ali no meio de campo. Mas Vargas, colocando um a mais no meio de campo, o Santos sofre ali no sistema defensivo. Eu sei disso, pessoal. Eu sei disso. Mas é aquela coisa de cobertor oculto, né? Se cobrir a cabeça, ferra com o pé. E se cobrir o pé, não cobre a cabeça. É assim que tem que ser, né? O Santos não tem muito para onde correr. É realmente o Santos se compactar. E a forma que eu entendo que é para o Santos jogar contra o Flamengo é tendo compactação ali no meio de campo. Jogando da mesma forma que jogou, mas tem que jogar melhor, né? Não se abdicar do jogo, deixar o time do Flamengo toda hora atacar o time do Santos e ficar dependendo das defesas do João Paulo. Não pode acontecer isso. O Santos tem que atacar também. O Santos tem que jogar de uma maneira diferente no contra-ataque? Tem, mas tem que atacar. O Santos fez isso contra o Corinthians no dia de ontem, principalmente dos 25 minutos do segundo tempo para frente, e deu certo. Né, teve 8 ou 9 minutos de acréscimo lá e tudo mais, foi suficiente para o Santos realmente ficar na grande maioria do final do meio do jogo para frente, só deu o Santos. E foi por isso, com esse volume de jogo que o Santos teve, que o Santos conseguiu fazer gol. É dessa forma que o Santos tem que surpreender o Flamengo. É fácil ganhar do Flamengo? É fácil fazer um resultado positivo? Tudo pode acontecer, né? Eu sei que as casas de apostas realmente
está favorecendo ao time do Flamengo. Eu acredito que a imprensa, de uma forma geral, vai pensar a respeito disso. Só que o Santos está brigando também para sair da zona do rebaixamento definitivamente, né? Não ficar ali flertando a todo tempo, né? 3 pontos de diferença. O Santos realmente teve 2 resultados, para mim foi positivo. A vitória, né, de 2-1 contra o time do Curitiba, e ontem no final, na Bacia das Águas, o Santos empatou contra o Corinthians 1-1. Agora o Santos vai ter mais uma parada indigesta, eu já falei isso para você, contra o Flamengo. Tem condição de fazer um bom resultado, sim. É só os jogadores acreditarem nisso, fazer o arroz com feijão, marcar aqueles jogadores corretos, fechar, ter volume de jogo, os jogadores não ficar variando dentro do jogo. O Jean Lucas tem que jogar, velho, tem que jogar. Mas quando acontecer algum problema ali de errar no meio de campo, não adianta se querer resolver depois de forma atabalhoada, que nem aquela falta que você foi cobrar que não tem nada a ver com você, cara. Pô, fez a cagada? Pô, dá um toque aqui, dá um toque ali, joga na segurança. O Lucas Lima, precisamos de você também, cara. Tá jogando absolutamente nada, já faz um bom tempo, já deu, né? Não tem outros jogadores para colocar no lugar de vocês. Talvez esse é o problema do time do Santos, não tem elenco para jogar nas posições que vocês jogam, e os que tem lá realmente não faz a diferença que vocês eram para fazer. Mas nós sabemos que vocês têm potencial. Então vamos lá, pessoal. Vamos jogar nesta quarta-feira. Vamos tirar o Santos dessa situação, né? De toda essa situação que realmente deixa o torcedor santista muito apreensivo. É uma oportunidade, sim. Jogando contra 2 times gigantescos. Um aconteceu ontem e vocês viram que deu. O João Paulo realmente, para mim, foi o melhor jogador em campo. Eu acho que isso não tem dúvida para ninguém. Mas contra o Flamengo é outro time de massa que o Santos tem que enfrentar. E qual é a forma? Encarando, não tem outro jeito. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Meu nome é Vargas Joaquim. Muito obrigado pelas inscrições, muito obrigado pelos comentários e principalmente muito obrigado pelos likes. Abraço, tchau, pessoal!